Primeira coisa que você precisa entender é o quê? Problemas não se resolvem sozinhos. E a segunda coisa, tão importante quanto existem coisas que Deus não revela. Por que eu fiz questão de trazer aí 2 Reis, capítulo 4, versículo 26? Porque nós estamos falando do profeta Eliseu. Nós estamos falando de alguém cuja vida, cuja missão, cujo ministério, cujo chamado era profetizar e enxergar as coisas de uma forma que ninguém enxergava, porque Deus abria a visão desse homem. Nós estamos falando do profeta, aquele que vê, aquele que na Bíblia muitas vezes é chamado de ovidente de Deus. Porque o profeta vê o que ninguém vê. O profeta, ele tem a revelação de Deus. E esse profeta Eliseu nos ensina aqui uma das maiores lições. Que não é porque eu sou profeta que Deus vai me falar tudo. Porque a mulher chega chorando e ele diz assim, ó, eu não sou doido, né? Ela está chorando. É um choro de tristeza. Precisa ser profeta para saber? Não, ela está chorando. Está amargurada. Está triste. Porém, o Senhor não me disse o que é que ela tem. Aí o que é que acontece no versículo 28? Ela conta. Ela fala. Você entende? Ela fala para o profeta. O profeta não diz, eu vejo que você perdeu seu filho. Eu vejo que você está angustiado. Não, ele disse, o Senhor não me fez. O Senhor não me fez conhecer. O Senhor não me fez saber. Por quê? Qual é a lição? Tem coisa que a gente tem que falar. Olha o que diz aí o texto. É você quem deve falar. Se você se omite, logo você está pecando. E, consequentemente, você vai colher as consequências. Por quê? Porque o problema aumenta. O problema cresce. E aí você diz, mas o pastor Eufrates é um homem de Deus. Como é que Deus não falou para o pastor o problema que eu estou passando? Sabe por que Deus não falou? Porque Ele quer que você fale. Tudo que Deus revela é porque Deus tem um propósito naquela revelação. E o que Deus não revela é porque Ele quer lhe ensinar a falar. A aprender a comunicar as coisas. A aprender a se abrir. Porque tem gente que é assim, não. Se for, Deus vai mostrar. É engraçado, quando o pastor André vem aqui, fica um monte de gente pensando que vai ter 1000 revelações. Não vai. Não vai. Porque Deus está ensinando que não é uma brincadeira. Muita gente vê, porque eu quero que Deus revele, que fale. Não vai falar, porque tem coisa que é você que tem que falar. Tem coisa que você que tem que abrir a boca e contar e chegar para o pastor, para a pastora dizer, pastor, eu estou passando por essa situação, em casa, na família, no trabalho, está acontecendo isso, eu preciso de uma ajuda, de uma direção. Você tem que falar. Tem gente que não entende isso. Aí a bola de neve vai crescendo. E você quer ver uma coisa? Às vezes, você quer proteger alguém. Você quer proteger alguém, eu vou citar um exemplo. De repente, você sabe que tem alguém na igreja, ou você está... Lembre-se que estamos falando de problemas conosco. De repente, o Vitor está tendo um problema com alguém da igreja. Alguém está perseguindo, alguém está agindo de uma forma ruim com ele. Aí ele, poxa, mas se eu falar para o pastor vai chamar essa pessoa, e aí eu não quero causar mal. Ô, gente, de onde vocês tiram isso? Sabe o que você está fazendo? Você acha que está ajudando, você está prejudicando. Porque se a pessoa está fazendo errado, ela precisa ser corrigida. Se você quer o bem daquela pessoa, se você ama aquela pessoa, você tem que querer que ela seja corrigida. Nós precisamos abrir a mente, gente. Não tem essa de proteger ninguém. Tem a de tratar a situação para que mude. O que a Bíblia fala sobre isso? Que nós devemos o quê? Repreender para que aquela pessoa se arrependa. Jesus disse isso, olha, se está tendo um problema, vai lá, tenta resolver. Vai você e seu irmão. Ele não ouviu, leva outra testemunha. Qual o objetivo? Da pessoa se arrepender, mudar de vida. Aí Jesus diz assim, por último, se a pessoa não lhe ouvir, aí você diz à igreja o que está acontecendo. Comunica. Mas é por último. O processo é para que a pessoa se arrependa.
Para que a Vitória peça perdão à Ivonete, para que a Ivonete peça perdão à Vitória, ambas se perdoem e está tudo certo. Você entende? Não é para fazer mal. Agora, tem gente que tem duas caras. E eu acho engraçado que quem tem duas caras pensa que está enganando todo mundo. Né? Tem gente que tem duas caras, tem gente que tem três. Tem gente que, assim, na igreja é de um jeito, em casa é de outro, no trabalho é de outro. Aí a pessoa acha que, não, na igreja é o irmão, a irmã. Né? No trabalho, um demônio. Um demônio. Em casa, o bicho papão. Só que ele acha, ou ela acha que ninguém nunca vai saber. A Bíblia diz que essas pessoas, elas precisam ser expostas. Precisam, porque esse tipo de gente, eu falo pela minha experiência de 44 anos de vida, as pessoas mais perigosas são as pessoas manhosas. O que é uma pessoa manhosa? É aquela pessoa que tem essas máscaras de bonzinho, que finge ser bonzinho. É a pessoa muito prestativa, muito boazinha, mas não perde a oportunidade de puxar o tapete de um, de inventar uma fofoquinha do outro. Em casa é um bicho, no trabalho é um demônio, mas na igreja sabe? Uma maravilha. Essas pessoas, por exemplo, não me enganam. Não me enganam. Até hoje, pode ser que aconteça. Eu sempre falo com o pastor sobre isso. Até hoje não aconteceu. Pode acontecer de, por exemplo, uma pessoa fazer algo, alguém da igreja fazer algo, e eu ficar assim. Pode acontecer? Pode. Para dizer que nunca aconteceu, uma vez, aconteceu uma situação com uma pessoa que, assim, a situação foi tão grave que a situação me chocou. Eu fiquei assim, gente, eu sabia que essa pessoa tinha problema. Eu sabia que uma hora essa pessoa ia dar problema, mas foi muito grave. Isso aconteceu uma vez, de eu ficar assim, caramba, eu não esperava que essa pessoa era... Eu sabia que era ruim. Sabe como é? Eu sabia que era ruim, mas eu não sabia que era tanto. Aconteceu uma vez em 24 anos de ministério. Pode acontecer daqui para frente de eu me surpreender com alguém? Pode, que eu não sou. Deus pode passar uma rasteira em mim. E alguém que eu nunca imaginei, pode. Mas deixa eu dizer para vocês, até hoje, não teve nenhum para me enganar. Nenhum. Quando a coisa acontece, eu sabia que uma hora ia acontecer. Sabia. Por quê? Porque essas pessoas, elas acham que elas enganam. Elas acham que as máscaras, né, de bonzinho, de boazinha, só que a gente percebe que aquilo não é real. A gente percebe, é tipo a pessoa que, por exemplo, você já chega para vocês, né, gente, alguém, de repente, um familiar seu. Aí chega para você contando um sofrimento. É muito sofrimento. A pessoa é um sofrimento só. Só que ela conta de um jeito como quem ela é a pessoa injustiçada. Quem já passou por isso? De alguém chegar para você. Aí você chora junto, porque você diz, meu Deus, por que essa pessoa sofre tanto? Deixa eu dizer um negócio para você. Ninguém sofre tanto assim, sem uma razão, tá? Não estou falando de provação, entenda? Eu sempre gosto de dizer, provação vem na vida do bom e do ruim. No ruim não é nem provação, é castigo. Mas na vida de pessoas boas, a provação vem. Pessoas boas adoecem, pessoas boas perdem emprego, pessoas boas perdem casamento, pessoas boas podem ter uma perda de alguém muito querido. Pessoas boas passam por tragédias, pessoas boas. São provações. Quem é o modelo disso aí, biblicamente? Jó. Jó é um modelo de alguém bom. Que Deus dá testemunho. Deus diz assim, meu servo, ele é irrepreensível. Mas ele passou por um período. Aí é onde está o ponto. O pulo do gato está aí, Um período de provação. Todo mundo passa. Começo, meio, fim. Agora uma pessoa que a vida é uma desgraça, não tenha medo de errar. Pode ter certeza que tem alguma coisa por trás. Tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Tem algum pecado oculto. Tem alguma plantação do passado.
tem decisões que a pessoa está fazendo, tem comportamentos que você não vê. Por exemplo, você quer ver um exemplo antigo aqui? O pastor sempre conta isso, às vezes em seminários, em exemplos que ele dá, porque foi uma coisa que aconteceu no início da igreja. Uma senhora chegou, né, reclamando da família, aí contou o sofrimento. É aquela pessoa que você fica, oh meu Deus, vou botar no colo. Aí o pastor foi visitá-la. Quando foi visitar, ela tinha o marido e o filho. O filho contou quem ela era na cara dela. O marido contou quem ela era na cara dela. Ela ficou morta. Morta. O filho disse, olha, ela está com esse aqui agora, depois está com outro, depois está com outro. Ela não para com o homem, pastor. Ela quer que eu vá para a igreja? Desse jeito? Você está entendendo? Mas na igreja... Você entende? Então, bota uma coisa na cabeça de vocês. Tudo tem uma razão de ser. Provação é uma coisa. Mas a vida da pessoa, aquela vida miserável, meu Deus, parece que esse irmão não tem uma bênção para contar. Não tem aquela pessoa que nunca chega para você contando uma bênção? Só conta desgraça em cima de desgraça. Tem alguma coisa? Tem, vamos desenterrar esse sapo. Eu digo que é um sapo enterrado na vida. Desenterra porque tem alguma coisa. Porque não é normal. Não é normal. Normal é a luta, a provação, que vem, que passa, mas a gente é de vitória em vitória. Para ter as vitórias tem que ter a luta, mas a gente vai contando as vitórias. Mas o cabo só luta? Que luta é essa que não acaba nunca? É luta eterna, toda luta. Tá aqui a Mari, que é lutadora. A pessoa eternamente dentro do ringue. Nunca apita o gongo. E você, meu Deus, apita, pelo amor de Deus. Já pensou? Não. Já pensou? A caverna do dragão, pronto. É o crente da caverna do dragão. Não pode. Nunca tem uma vitória, nunca ganha. Não. Então, por que eu estou falando isso? Porque sempre essas pessoas, elas contam uma história muito condoída. E quando você vai perceber, tem coisa errada. E sempre se revela. Então, bote na sua cabeça. Aprenda a falar. Você está passando com problema? Ah, mas é com o irmão tal, eu não vou. Fale, procure o pastor, me procure. Aprenda a falar. Estou passando por isso, pastor, não sei como lidar. Olha, está acontecendo tal coisa no meu trabalho, eu estou vivendo essa situação no meu trabalho, eu não sei como lidar. Então busque ajuda, olha o que diz aí. Tem que buscar socorro e ajuda. Você não pode ficar sofrendo. Gente, acontece cada situação que eu fico sabendo, e eu sempre digo, por que você não veio antes? Por que você não me falou antes, para a gente orar, para a gente te ajudar, para a gente dar uma direção? Aprendam a falar, pelo amor de Deus, não guardem as coisas, porque os problemas não vão desaparecer. E a gente fala muito com relação aos outros, mas aqui eu encerro falando sobre você. Problemas que acontecem com você. Coisas que você está sofrendo, você está angustiado, você está amargurado e você está guardando. Não guarde, isso adoece. Olha o que é que Davi nos ensina. Ele está falando de um pecado. Mas isso pode ser qualquer situação. Ele disse, enquanto eu ocultei o meu pecado, eu adoeci. Enquanto eu ocultei o meu pecado, eu adoeci. Aí ele diz, os meus ossos apodreceram. Olha o que a ocultação, a omissão, o não confessar. Ele disse, eu senti como um câncer. Osso podre é câncer. Aí ele disse, aí quando eu abri a boca, quando eu confessei, veio o bálsamo, veio a graça. Você fica leve. Ele disse, aí eu tive saúde. Aí eu vi o Espírito entrar em mim novamente. Pelo amor de Deus, aprendam a falar. Tenha medo de falar, não. Agora, cuidado para quem vai falar, é óbvio. Não é para todo mundo. Ore a Deus. Eu estou citando o exemplo aqui, no caso de vocês aqui da igreja, vocês têm para quem falar. Vocês têm. Não tem como dizer que não tem. Tem. Mas talvez pessoas que não tenham para quem dizer, ore a Deus para o Senhor colocar alguém para que você possa falar, mas fale. Né? Não é à toa que os terapeutas estão enchendo a burra de ganhar dinheiro, porque tem alguém, é alguém que ouve o problema, que vai dar uma direção. Por falar já é o primeiro passo para uma cura. Amém, gente?